Volta e meia eu venho aqui alertar que não é indicado você fazer alongamento quando você está vivendo uma crise de nervo ciático. Qualquer dor, na verdade, não somente de ciático, mas qualquer dor irradiada para a perna, não é indicado você alongar. E é muito comum a gente receber perguntas do tipo, bom, se não pode alongar, o que eu posso fazer então? E é uma dúvida bastante pertinente e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder explicar que não é uma coisa tão simples assim. Porque quando você faz uma postagem alertando que não é interessante você alongar, as pessoas perguntam, então o que é para fazer? Não dá para você fazer num comentário ali, responder um comentário e, e entrar em tantos detalhes que são muito importantes para você orientar um paciente. Então vamos lá, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo porque eu tenho que explicar bastante detalhes. Vamos lá. Primeira coisa, vai depender como que está a sua dor, qual que é o momento da sua dor. Se você tiver com uma dor radicular, uma dor verdadeiramente de nervo, só para você entender, a dor do nervo ciático verdadeira é aquela dor que vem da lombar, passa ali pelo glúteo, irradia pelo posterior da coxa, vai lá na lateral da perna, só que não é uma dor levezinha não é uma dor que você está fazendo de tudo e você está com ela. É uma dor lancinante, é uma dor que te limita de fazer tudo. Não existe pessoa que tem dor verdadeira de nervo ciático que está fazendo academia. Esse é um ponto importante que a gente deve frisar. Dor de nervo ciático impede que você dobre o tronco para frente. É uma rigidez muito grande ali no glúteo, na lombar e queimando ali na lateral da perna. Então, normalmente você tem associado sintomas de parestesia. Quando eu falo de parestesia, eu estou falando de formigamento, choque, dormência e também fraqueza muscular. Pode estar associado aí fraqueza muscular. Por exemplo, se você tiver uma hérnia de disco pinçando a raiz da quinta vértebra lombar e da primeira vértebra sacral, você vai estar com uma fraqueza muito grande de panturrilha. Você pode estar com uma fraqueza grande de panturrilha. Se for L4, L5, então vértebra número 4 lombar e número 5 lombar, ela vai pegar a lateral da perna. Se for mais alta, aí entre L2, L3, vai pegar parte mais inguinal, parte na anterior da coxa. Então vai depender onde está a sua hérnia. E se você está numa crise muito intensa de dor, você não pode fazer movimento repetido, você não pode fazer aqueles exercícios que eu normalmente posto, explicando a flexão repetida da coluna. Numa fase dessa, a sua coluna está pedindo que você abra espaço ali para o nervo respirar. Então, por exemplo, uma estratégia que a gente usa bastante no consultório é quando o paciente tem uma dor, por exemplo, do lado esquerdo, dor lancinante, dor que está queimando ali a perna, dor verdadeira de nervo ciático, eu normalmente pego o paciente, eu deito ele de barriga para cima. Se ele aceitar, eu consigo fazer a flexão, trazendo os dois joelhos no peito, e eu rodo para o lado oposto à dor. Então eu vou rodar para o outro lado, para abrir espaço ali e o nervo respirar. Porque você entenda assim, a hérnia está pinçando o nervo e ele precisa de folga, ele precisa respirar. Então eu abro espaço, a gente chama de forame de conjugação, onde passa o nervo, eu vou lá e consigo abrir o espaço e ele respira. Alívio praticamente instantâneo enquanto você consegue abrir esse espaço. Algumas vezes o movimento vai ter que ser para cima da dor. Isso na experiência clínica, na prática clínica acontece de forma muito comum, a gente perceber que quando eu rodo também para o lado da dor, posso melhorar o paciente. Então vai depender, tem paciente que responde de um jeito, tem paciente que responde do outro e eu tenho que testar. Mas se eu puder te orientar nesse momento, se você tem uma dor irradiada para a perna, eu gostaria que você abrisse o espaço ali. Então você vai rodar, barriga para cima, abraçou as duas pernas e roda os seus dois joelhos para o lado oposto à sua dor, abrindo espaço e o nervo respirando. Outra alternativa que eu posso te dar, dependendo da sua intensidade de dor, dependendo como a sua coluna está, é você deitar de bruços com alguns travesseiros na altura do quadril, para que você não deite completamente em extensão, que você deite mais com uma ligeira flexão,
para abrir espaço ali também e o nervo respira. A gente usa essa estratégia quando o paciente está muito sintomático. Com muita paciência você vai observando os sintomas. Aquela dor que está irradiada ali para a panturrilha, ela começa a subir aos poucos, isso é um bom sinal. Conforme o paciente vai ficando ali de 5 minutos, 10 minutos, essa dor começa a centralizar. É o termo que a gente usa quando os sintomas vêm ali da panturrilha e começam a subir em direção à região lombar. Então ele começa a centralizar e isso é um sinal muito positivo. Percebi que o paciente conseguiu ficar numa boa ali de barriga para baixo, eu vou tentar dar o segundo passo, que é tirar um dos travesseiros. Quando eu tiro um travesseiro, eu coloco um pouquinho mais de extensão na coluna dele e eu tenho que observar o sintoma. Será que essa dor começa a descer de novo ou ela começa a subir mais uma vez? É muito comum que a dor piore um pouquinho quando eu coloco um pouquinho mais de extensão, porque eu começo a apertar o espaço lá atrás. Conforme o paciente vai aceitando eu tirar mais um travesseiro, eu vou esperando com muita paciência, os sintomas sendo controlados, o formigamento diminuindo, a dor distalizada, a dor periferalizada lá perto do pé começa a melhorar, eu vou lá e tento colocar mais uma estratégia, tirando mais uma vez o travesseiro, até que eu consiga colocar completa extensão nessa coluna e observar o sintoma. Então vai depender de como o paciente evolui. Se ele for aceitando essas estratégias, volto a dizer, o que é aceitar a estratégia? Os sintomas serem controlados. A partir do momento que eu consigo controlar esses sintomas, eu posso dar o próximo passo. Dica primordial aqui para entender o que é um sintoma controlado. A dor tem que centralizar. Dor começou a descer, a gente já aborta ali a tentativa de evoluir, volta um passo atrás e mantém ele com o travesseiro mais alto ali até ele começar a aceitar essa estratégia. Então, tudo isso é somente uma das condições que o paciente pode ter. Então, você que está acompanhando ali no Instagram uma postagem, pode estar nesse quadro. Então, é uma orientação bem específica para a dor radicular, para a dor verdadeira de hérnia de disco. Lembrando que toda essa situação que eu estou explicando de dor radicular pode também se dar por um processo inflamatório ativo. Lembrando que quando você trava a coluna, você pode ficar até uns 15 dias verdadeiramente inflamado. Quando você está com um processo inflamatório ativo, você não aceita movimento. Tudo que você faz piora também. E aí eu preciso realmente daquele repouso, aquele repouso mais funcional, sempre objetivando abrir o espaço ali para deixar o nervo respirar. E não adianta querer colocar movimento. E nessa hora, muitas vezes é importante você fazer o uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, nesse momento, sim, é indicado. Só nesse momento, certo? Porque realmente você está numa fase inflamatória e o anti-inflamatório vai fazer o seu papel. São os gatos. Agora, saindo desse quadro mais agudo, inflamado, dor radicular, a gente entra na grande maioria dos casos que é uma dor por obstrução mecânica. A imensa maioria dos pacientes que sentem dor na coluna estão nessa fase, dor mecânica. Essa é uma dor mais fácil de tratar. Embora essa dor possa ser altamente incapacitante, é uma dor que é de fácil tratamento, que o paciente responde fácil. Então, por exemplo, se eu estou com muita dor, essa dor normalmente me ataca muito em pé, muito provavelmente você vai melhorar com movimentos de flexão na coluna, flexão repetida. Eu sentado numa cadeira aqui, ó, vou lá embaixo e volto, vou lá embaixo e volto. Lembrando que essa dor pode também irradiar para a perna, mas não necessariamente é uma dor radicular. Então, os movimentos tendem a fazer essa dor subir na direção do glúteo, na região da lombar. Mas pode ser que você vai melhorar com movimentos de flexão. Eu jogo lá atrás e volto. Jogo lá atrás e volto. Teoricamente, esses movimentos vão ser mais indicados para as pessoas que ficam mais tempo sentadas. As pessoas que sentem dor, principalmente quando estão sentadas. Mas não é uma regra, eu tenho sempre que testar. Então, vocês entendam que assim não é uma coisa simples, uma simples orientação, você está com essa dor, você faz isso, você faz aquilo, está tudo certo.
Não, depende de uma avaliação, depende de uma abordagem bem minuciosa para entender realmente qual é o momento que a sua dor tá, qual que é a natureza da sua dor, se é uma dor que é uma dor inflamatória, uma dor mecânica, qual é o tipo de dor, se é uma dor radicular, se é uma dor por sensibilização central. A sensibilização central já é uma dor mais relacionada aos processos crônicos de dor. Se é uma dor somente mecânica, que é aquela que a gente espera que normalmente o paciente melhora mais rápido. Então, assim, são várias situações, por isso que não é tão simples explicar. Assim, porque às vezes as pessoas ficam bravas e falam assim, poxa, já que não pode alongar, por que não fala logo o que tem que fazer? Não é má vontade. Entendem que não é má vontade, simplesmente não é simples. Normalmente você tem que avaliar o paciente e aí sim, baseado na avaliação dele, aí você traça o tratamento. Mas normalmente o tratamento é tranquilo, o tratamento é fácil de fazer, normalmente o paciente faz em casa e dessa forma ele evolui de uma forma rápida e duradoura. Essa é a ideia, justamente porque ele vai aprender a fazer os movimentos que ele precisa fazer em casa. E simples assim. Muito, muito, muito melhor do que, infelizmente, as fisioterapias que a gente chama hoje de convencional, né? Choquinho, ultrassom, ondas curtas e por aí vai. Alongamento, né? Principalmente o alongamento. Então eu queria até aproveitar e te convidar para ficar atento que em breve, eu não sei ainda em quanto tempo, eu devo lançar um programa de exercícios. É um método que eu estou trabalhando em desenvolver esse método para fazer o tratamento em casa mesmo. Não sei exatamente qual vai ser o exato formato disso, mas em breve vou trazer novidades em relação a isso. E se você está aqui em São Paulo, eu convido um dia, se você precisar, conhecer o meu consultório. Eu estou aqui na Lapa. E você de todo o Brasil ou de todo o mundo pode também fazer uma consulta online. Até porque a imensa maioria dos tratamentos para a coluna são baseados em movimentos ativos, ou seja, movimentos que o próprio paciente executa. Muitas vezes a gente nem coloca a mão no paciente no presencial, justamente porque a gente coloca ele para fazer um exercício, a gente vê a resposta desse exercício perante as referências que foram colhidas antes e eu sei se ele melhorou ou não. A partir do momento que ele melhora, eu falo, vamos lá, continua fazendo que estamos no caminho certo. Aí a gente acrescenta a carga e vai evoluindo, vai orientando o paciente e o que parecia impossível há muitos anos atrás, talvez até nem tantos anos atrás, né? A partir do momento da pandemia abriu essa possibilidade muito real, a gente vê que hoje realmente é uma coisa muito real mesmo o tratamento de fisioterapia especializada em coluna à distância, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha entendido a dificuldade de simplesmente falar o que você deve fazer quando você tem uma dor na coluna. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui que eu mesmo te respondo, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube e também me seguir no Instagram, tá bom? Tchau, gente, até a próxima.